informações que a gente tem dentro da paleontologia, para a partir daí eu falar um pouquinho sobre a paleobotânica, porque o entendimento a partir daí vai ficar um pouquinho mais fácil. O que é a paleontologia? A paleontologia, ela vai ser uma ciência dedicada a estudar vestígios de animais e de vegetais que foram de alguma forma preservados no decorrer de milhões ou de milhares de anos. Ela vai ter como principal objetivo encontrar registros fósseis e biológicos e entender como foi a vida, as características evolutivas, as histórias geológicas e biológicas do ambiente em que aqueles fósseis viveram. Dentro da paleobotânica, a gente pode encontrar algumas ramificações e aí eu vou explicar para vocês. A gente pode estudar tanto os registros fósseis de animais, e aí isso vai incluir tanto os registros fósseis corporais e de organismos vivos, e vai incluir carcaça de um animal, ossos, dentes, qualquer tipo de estrutura que era de um animal específico que viveu naquela era ou naquela época. A gente também pode estudar os fósseis referentes às atividades animais, como pegada, marca de dente, excremento que o animal pode ter deixado e pode ter sido preservado nesse tempo. Esse vai ser o estudo referente aos animais. A gente também tem outra ramificação dentro da paleontologia, que vai ser a paleobotânica, que vai ser o nosso objeto de estudo desse seminário. A paleobotânica, ela vai ser estudada tanto pelo paleontólogo quanto pelos biólogos e geólogos, já que a maior parte dos fósseis elas podem ser encontrados nos ambientes ou a biologia de grupos que há muitos deixaram de existir. Vale ressaltar, por outro lado, que essa tarefa não é simples e acaba tornando-se mais difícil justamente quando se trata de grupos que não apresentam representantes vivos atuais. Da mesma maneira que a partir dos registros fósseis vegetais é possível reconstruir ambientes, é também possível reconstruir o clima do planeta no passado, bem como reconhecer suas mudanças ao longo do tempo. As plantas são excelentes indicadores de condições climáticas às quais foram submetidas em vida. Isso porque, além de serem sensíveis às mudanças climáticas em escala continental, algumas estruturas morfoanatômicas especificadas evidenciam mecanismos de sobrevivência em diferentes condições de umidade, incidência solar, temperatura, entre outros. A densidade dos estômatos presentes na superfície foliar, por exemplo, é utilizada para inferir mudanças de concentração atmosféricas de CO2 em diferentes períodos geológicos. Ou seja, a ocorrência de paloincêndios que ficam marcados nos registros fósseis vegetais por serem importantes indicadores de mudanças climáticas ocorridas no passado têm sido ferramentas para proposições relacionadas às alterações nos níveis de oxigênio, atmosfera global ao longo da história da Terra. Bom, a conclusão. No desenvolver do trabalho, a gente viu vários aspectos importantes da paleobotânica. Entre eles, o estudo dos restos de organismos fósseis para identificar as características de sua aparência e estrutura interna, a compilação de taxonomia de representantes extintos do mundo vegetal, a sua classificação, o estudo de sua evolução e desenvolvimento de era a era, análise de como e por quais razões as mudanças de uma comunidade de planta para outra ocorreu. Esses são os aspectos que a paleobotânica vem para nos ensinar. Porém, ela enfrenta muitos problemas. Entre esses problemas que eles são enfrentados é que tem muito pouco material de pesquisa. Assim, os paleontologistas tiveram a oportunidade de trabalhar com esqueletos ou mesmo com animais fósseis inteiros que sobreviveram. Então, os paleobotânicos raramente obtêm organismos vegetais inteiros. Os restos mortais vão para os pesquisadores. Na maioria das vezes, os organismos estão modificados ou apodrecendo. Dos fragmentos encontrados, é muito difícil dizer quanto completo descrever a sistemática das plantas, devido ao fato de que muitos poucos frutos e flores chegaram aos nossos dias.
os cientistas não conseguiram identificar nem os ancestrais das plantas com flores, nem a razão para se tornarem dominantes no mundo da flora, devido às dificuldades que eles enfrentam. A paleobotânica, ela torna-se economicamente importante nos estudos de vegetais fósseis que sofreram um processo de aromatização que modifica quimicamente os compostos orgânicos, dando origem a compostos conhecidos como carvão vegetal, como petróleo. Os geólogos, eles referem-se ao ambiente de sedimentação de vida da fossilização dos fósseis, permitindo a datações e inferências sobre o ciclo sedimentar.